Olá pessoal, anteriormente aprendemos a esboçar o gráfico de uma função quadrática, né? E vimos que para você fazer o esboço do gráfico você vai precisar do vértice e de outros pontos que vão ser as coordenadas cartesianas por onde vão passar a linha desse gráfico, formando uma parábola que, como falei anteriormente, pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade para baixo, não é isso? Hoje nós vamos continuar falando sobre o gráfico da função, só que agora vamos nos detalhar aos coeficientes lá da função, pois eles têm função importante lá no gráfico, no esboço do gráfico, e é super importante você conhecer as características de cada um deles, ok? Então vamos lá. O primeiro, nós vamos tratar sobre o coeficiente A, né? O coeficiente A, ele tem duas funções importantes. Uma, determinar se a concavidade vai ser voltada para cima ou se vai ser voltada para baixo. E uma outra é determinar se a abertura dessa parábola, né? O ângulo de abertura, se vai ser mais fechado ou mais aberto. Então, quem define se a concavidade tem uma abertura maior ou menor também é o valor de A, ok? Então, duas funções. Determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, e também determinar o ângulo de abertura da concavidade, se é mais aberto ou mais fechado, tá bom? Então vamos lá, aqui, ó. Então aqui, olha, se o valor de A for maior do que zero, ou seja, se o A for positivo, então você vai ter uma parábola com concavidade voltada para cima, certo? Sempre que você tiver o valor de A positivo, concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Isso, pessoal, quando você estiver fazendo uma interpretação, é super importante. Porque se você não tiver a função, mesmo não dando para definir qual é o valor de A, você já sabe que o A ele vai ser positivo, pois a concavidade está voltada para cima aqui, ó. Então, sempre que o valor de A for positivo, concavidade voltada para cima, tá bom? Se o valor de A for negativo, aí a concavidade vai ser voltada para baixo, tá bom? Então você se deparou com um gráfico e viu que a concavidade está voltada para baixo, isso significa que o valor de A ele é negativo, ou seja, ele é menor do que zero, ok? Vemos aqui, ó, outras situações aqui, ó. Nessa situação nós temos aqui, ó, que o A é positivo, então a concavidade é voltada para cima. Nessa outra aqui, ó, o A é negativo, ó, concavidade voltada para baixo, tá bom? Então, quem define se a concavidade é voltada para baixo ou para cima é o coeficiente A. Se ele for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. Como eu falei também, o valor de A ele também define a abertura do ângulo da concavidade, né? Então, valores absolutos iguais em funções diferentes, né, de A no caso, né, definem uma mesma abertura. Valores absolutos diferentes de A em funções diferentes definem a abertura de ângulos diferentes lá nas funções. Por exemplo, aqui, olha, nessas funções nós temos aqui, ó, o valor de A é 1, o valor de A aqui é 1 e o valor de A aqui é menos 1. Mas em valores absolutos, né, o módulo de 1 aqui, de menos 1 vai ser 1 também. Então, o que é que percebe-se? Que o ângulo de abertura dessas parábolas, apesar de ser funções diferentes, o ângulo de abertura é o mesmo. Por que que o ângulo de abertura é o mesmo? Porque o módulo do valor de A aqui, ó, é o mesmo, ó, vai ser tudo 1, ok? Ó, 1, 1 e 1. Agora veja essa situação aqui, ó. Observem que nós temos valores de A aqui do coeficiente A diferentes, né? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho menos 1. Então, isso, como os valores de A são diferentes, então, ó, o ângulo de abertura da parábola, ó, são diferentes também. Cada valor de A define um ângulo de abertura aqui da concavidade da parábola. Ok, pessoal? É uma outra função importante do valor de A. É importante também
notar que quanto mais o valor de A se aproxima de zero, maior é o ângulo de abertura da parábola. Porque, lembrar, olha, se o valor de A for zero, aí a função ela vai ser uma reta, né? E aí deixa de ser uma função de segundo grau para passar a ser uma função de primeiro grau. Observem aqui as situações aqui, ó. Cada uma dessas funções aqui tem um valor diferente de A, certo? Ó, que está dando parábolas diferentes, ó. E aí, olha, essa aqui, o que o valor de A é 1/16, né? Ó, a abertura dela ela é muito maior. Por que que ela é muito maior? Porque está se aproximando de zero, ou seja, está se aproximando de se tornar uma função afim, ok? E se tornar uma reta e não uma parábola. Então, quanto mais próximo de zero for o valor de A, maior é o ângulo de abertura da parábola. Em contrapartida, ó, veja essa função aqui que o gráfico está em verde, que o valor dela é 8. Ó. Então, como o valor de A está bem distante do zero, ó, o ângulo de abertura dela é bem menor em relação a essa primeira. Tá bom? Então, observe os valores de A aí. Ó. Quanto mais distante do zero é o valor de A, menor é o ângulo de abertura. Quanto mais próximo, maior é o ângulo de abertura. Ok? Então, o valor de A tem coeficiente A tem essas duas funções. Determinar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo e determinar o ângulo de abertura da concavidade. Coeficiente B, pessoal. Olha, o coeficiente B, diferente do coeficiente A, que o A não pode ser zero, o B pode ser zero sim, não é isso? Então, vou estabilizar aqui. Okay. Então, aí nós temos aqui três situações. Uma situação que o B vai ser positivo, que o B vai ser negativo e o que o B vai ser zero, né? Então, aqui, você olhando para o gráfico de uma função, é possível determinar reconhecer se o B ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo ou se ele vai ser zero. Isso vai depender do ramo que está cortando o eixo Y. O valor de B ele tem essa característica. É a partir do valor de B que você determina qual ramo está cortando o eixo Y. Então aqui, olha, nessa primeira situação, ó, nós temos aqui tem o vértice, né, da parábola, e aí esse vértice divide a parábola em dois ramos, ó, esse ramo e esse outro. Nós observamos aqui o seguinte, que aqui esse ramo, ó, ele vem aqui, ele vai crescendo, né, isso, até chegar aqui no ponto mais alto, né, que é o vértice. Aí depois ele começa a decrescer. Isso significa que esse ramo aqui é o ramo crescente e esse outro aqui é o ramo decrescente. Então aqui, olha, se esse é o ramo crescente e é ele que está cortando o eixo Y, tá vendo? Ó? É o ramo que está crescendo que cortou o eixo Y. Isso significa que o valor de B é positivo, tá bom? Então você observou o gráfico e percebeu que foi o ramo crescente que cortou o eixo Y, isso significa que o valor de B ele é positivo. Agora veja essa outra situação, ó. Aqui você tem o ramo que está crescendo, ó, ele está crescendo aqui, chegou aqui no vértice, que é o ponto mais alto da parábola, né? Ele começou a decrescer. Então nós temos dois ramos, ó. Esse que é o crescente e esse que está decrescendo, que está diminuindo. Observe que é o ramo decrescente que cortou o eixo Y. Quando isso acontece, significa que o valor de B ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Tá ok, pessoal? Então, ó, se você observou um gráfico e percebeu que o ramo crescente foi quem cortou o eixo Y, isso significa que o valor de B ele é negativo. E finalmente nós temos aqui a terceira situação. Observe o seguinte, que aqui eu tenho o ramo que está crescendo, certo? E aqui eu tenho o ramo que está decrescendo. E o vértice, o eixo Y, está sendo cortado pela parábola exatamente no vértice. Então, quando isso acontecer, que o vértice estiver em cima do eixo Y, isso significa que o valor de B ele é igual a zero, tá ok? Então, nós temos essas três situações. Se for o ramo crescente que cortar o eixo Y,
B maior do que zero. Se for o ramo decrescente que cortar o eixo Y, B negativo, ou seja, B menor do que zero. E se quem cortar o eixo Y for exatamente o vértice, isso significa que o B ele é igual a zero. Ok? E finalmente o coeficiente C. O coeficiente C ele tem uma função importante, né? Ele identifica no gráfico exatamente o local onde corta o eixo Y, certo? Então, ó, observando uma função como essa, né, dá de perceber algumas nuances, alguns detalhes. Por exemplo, eu já sei que o gráfico dessa função aqui ele vai ter concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o valor de A ele é positivo, certo? Dá de perceber também que vai cortar o eixo Y exatamente no vértice. Por que que vai ser no vértice? Porque nesse caso B vai ser igual a zero, né? Nós acabamos de ver a relação do coeficiente B, né? E um outro detalhe que agora se refere ao coeficiente C é que vai cortar o eixo Y no menos 2. Sempre corta o eixo Y no valor de C. Então aqui, olha, o gráfico ele vai estar assim, ó, concavidade voltada para cima, porque o valor de A é positivo. O vértice vai estar em cima do eixo Y, porque B é igual a zero. E está cortando exatamente aonde? Ó, no valor de C, que é o menos 2. Então, o valor de C sempre vai indicar o local onde a linha do gráfico corta o eixo Y. Né? Podemos observar aqui algumas situações. Vamos ver aqui, ó. Só reforçando essa questão de cortar o valor de C. Deixa eu estabilizar aqui. Pronto, ó. Aqui, ó, tá cortando aqui no 7, ó. Então, perceba aqui que o valor de C é 7. Essa função vai cortar aqui no 4, ó. Certo? Ó, tá cortando o eixo Y no 4. E essa aqui tá cortando no 2, ó. Que é o valor de C. Certo? Então, sempre o local onde cortar o eixo Y é o valor de C. Ok, pessoal? Então, um abraço aí a todos e até a próxima.